Bom, nós vamos voltar ao tema curva de possibilidade de produção com essa imagem, né? Vamos inicialmente focar na parte escura, parte preta da imagem. Nós temos um eixo das coordenadas, o eixo vertical, que representa trigo em toneladas, e temos um eixo das abscissas, o eixo horizontal, que representa armas em unidades. Aquele velho trade-off, né? Nós vamos ser uma sociedade mais armada, com mais armas, em busca de uma suposta proteção, ou com mais alimentos. Um trade-off que fazia muito sentido há 80 anos, 85 anos, no período da Segunda Guerra Mundial, no período da Primeira Guerra Mundial, né? Bom, então nós temos aí a curva côncava com relação à origem. Isso vai ficar claro o motivo. Primeiro vamos ali para o ponto A, né? O que nos diz o ponto A? O ponto A é uma situação em que os fatores de produção, eles são meio que divididos para produzir armas e alimentos, trigo, em toneladas. Então a gente consegue 85 unidades de armas e 80 toneladas de trigo no ponto A, né? Basta, né, fazer um pontilhadozinho, ver esse ponto A, né, mais ou menos em cima de que ponto ele está na curva da reta de armas. E na horizontal, desculpem aqui, e na horizontal verificar mais ou menos em que ponto que ele está na curva de alimentos, de trigo, né? Eu não estou respeitando 100% a escala, mas é mais ou menos isso, né? Está uns 20% abaixo do máximo ali, que seria 100. O que seria aquele 100 ali, que está no ponto B? Se todos os recursos fossem destinados para produzir trigo, a gente produziria 100 unidades, 25% a mais, né? 80 para 100. Mas perceba o seguinte, se só metade dos recursos produz 80, por que 100% dos recursos não irá produzir 160, o dobro? Essa é a razão da concavidade da curva de possibilidade de produção. É que os rendimentos dos fatores de produção, eles são decrescentes, são declinantes, conforme nós alocamos todos os fatores para produzir um único bem, que seria essa situação do ponto B. 100 toneladas de trigo e 0 armas. Por quê? Vamos pensar intuitivamente isso, né? Para produzir armas, eu tenho toda uma indústria metalúrgica. O que eu vou fazer com uma indústria metalúrgica para produzir trigo? E os funcionários do setor metalúrgico, será que eles são bons camponeses? Então, essa transformação, ela envolve uma perda. Também, se eu for do ponto A para o ponto C, produzir 100 unidades de armas e nada de trigo, eu estou aumentando muito pouco, de 85 para 100, né? Do A para o B, do A para o C, desculpa, minha quantidade de armas. Porque aqueles camponeses não vão ser bons metalúrgicos. E a indústria metalúrgica também terá um limite, por mais que você coloque trabalhador lá dentro, né? Então, o resultado disso é que, se a gente vai para produzir, alocar todos os fatores de produção, que é mão de obra, que é o capital, né, que é, por exemplo, as terras, para produzir um único bem, o resultado final ele não é tão bom quanto se eu estivesse mesclando uma parte dos fatores para um bem e uma parte com os fatores para o outro bem. Essa é a razão central da concavidade da curva. Então, a vantagem do ponto A frente ao ponto B e C ilustra bem isso. E para recordar, o que seria esse ponto D, né? Sempre desprezando, por enquanto, que está em vermelho. O ponto D
é um ponto além da curva de possibilidade de produção, além dessa fronteira, né, desse ótimo de Pareto. Ele é tecnicamente impossível, né? A gente não tem fator de produção para estar ali. E o que seria o ponto E? Esse ponto à esquerda da curva, da curvinha preta. O ponto E, ele é uma situação possível, é uma situação de subemprego, de abaixo, você está bem abaixo do pleno emprego. No ponto A você está no pleno emprego de recursos. No ponto E você está bem abaixo, né? O ponto E significa que você pode produzir mais. Se você migra do E para o A, você vai produzir tanto mais armas quanto mais alimentos. Então ali não é uma situação de trade-off. Quando eu estou no limite, é um trade-off, ou seja, se eu quiser, eu estou ali em cima da curva preta. Se eu quiser produzir mais armas, eu tenho que abrir mão de trigo. Se eu quiser produzir mais trigo, eu tenho que abrir mão de armas. Né? O meu custo de oportunidade está sempre presente ali, lembrando aqueles conceitos relevantes que a gente já olhou. No ponto E, não. Quando você está subótimo, abaixo do seu limite, abaixo da fronteira, você consegue aumentar a produção de um bem sem que caia do outro. E você pode, inclusive, aumentar de ambos, né? É a situação de capacidade ociosa. Fazendo um paralelo com o Brasil de hoje, é a situação que estamos vivendo, né? Mas o limite aí é essa curva preta que eu desenhei, né? Com os pontos A, B e C. Então, esse país nunca vai sair do lugar. Não é assim, né? Esse limite é um limite de curto prazo. Se houver inovações tecnológicas que permitam que os mesmos fatores de produção possam produzir uma quantidade maior, nós deslocamos a curva de possibilidade de produção para a direita. Daí essa curva vermelha, uma nova curva. Ela altera o limite, né? Ela altera a fronteira de produção, essa curva vermelha, né? E inovação tecnológica é o elemento central, mas um país que tenha, por exemplo, um crescimento dos fatores de produção, incorporação de novas terras, muitos jovens entrando no mercado de trabalho, mais do que idosos se aposentando, se ele está aumentando os fatores de produção, ele também está deslocando a curva de possibilidade de produção para a direita, né? Também é uma possibilidade, mas em economias maduras, modernas, é a inovação tecnológica que desempenha esse papel. E uma última questão, né, é o seguinte: nós criamos uma curva nova, vermelha, à direita, um aumento da possibilidade de produção, fruto de inovação tecnológica, né, tal como está escrito em vermelho aqui abaixo. Seria possível uma curva à esquerda da curva preta? Seria possível reduzirmos a nossa possibilidade de produzir mais? Eu vou deixar essa resposta na descrição do vídeo. Por quê? Porque eu gostaria que vocês refletissem, eu não queria falar isso. Reflitam que possibilidades são essas de produzir, de estarmos com um limite abaixo, esse limite cair, né? Será que isso é alguma coisa plausível ou não? Então, eu vou mostrar se é ou não, vou dar algum exemplo aí na descrição do vídeo, mas vocês não devem ir lá direto, né? É importante refletir muito se é possível ter a curva se deslocar para a esquerda e em que contexto isso é possível. Pensem em algum exemplo, tá? Exerçam esse raciocínio, isso é muito importante, né? E lembre-se que essa curva ela ilustra uma possibilidade de produção que é natural nas economias, né? Todas as economias têm o seu limite, só que não são apenas 2 produtos, são N produtos, ainda que finitos, mas um número muito grande de produtos, de bens e serviços, né? Então ela ilustra bem a situação e ela ilustra também conceitos importantes, trade-off, custo de oportunidade, né? E ilustra algo que é muito caro nesse início de curso nosso, muito relevante, né, que foi explicado bastante, que é o poder da simplificação, o poder de abstrairmos para olharmos, né, com mais clareza os problemas.
tá certo? Então vamos ficar por aqui, né? O nosso foco aqui foi dar uma revisada nesse ponto de curva de possibilidade de produção, com foco na concavidade da curva.